Três perguntas que definem o seu posicionamento. Esse vídeo eu quero falar com você sobre três coisinhas que, para mim, é o princípio básico de todo negócio digital, principalmente digital, que é você decidir exatamente como você vai vir e se posicionar para as pessoas. A primeira pergunta que você tem que se fazer é quem eu vou servir. Basicamente, isso parece a coisa mais básica, basicamente, mais básica, né? Mais básica que o negócio de todo mundo que começa, né? Que as pessoas falam, nossa, quem é o seu cliente ideal? Mas, curiosamente, é o que as pessoas mais erram. Todas as vezes que uma oferta não está engrenando, tem a ver com essa pergunta. Todas as vezes que o negócio não está escalando, tem a ver com essa pergunta. Quem eu vou servir? Às vezes as pessoas não têm clareza de para quem elas vendem, ou elas escolhem servir muitas pessoas ao mesmo tempo, ou basicamente elas escolhem a pessoa, mas constrói produto errado para essas pessoas. Quando uma oferta, só um parênteses aqui, tá, gente? Quando uma oferta não tá escalando, não tá dando certo, não tá pegando tração, ou ela é a oferta errada para a pessoa certa, ou ela é a oferta certa para a pessoa errada. Basicamente é isso. Oferta boa, não falo que é produto bom, mas oferta boa vende quando ela é a oferta certa para a pessoa certa. Primeira pergunta que você tem que fazer é quem eu vou servir. E quando você decide quem você vai servir, de preferência especificamente quem você vai servir, você precisa saber dessa pessoa mais que ela mesma. Você precisa conhecer a alma dessa pessoa. Você precisa conhecer os desejos mais ocultos dela. Você precisa conhecer o hábito de consumo dela. Que hora que ela abre a rede social, quanto tempo ela passa por dia na rede social, como ela compra, por onde ela compra. E com inteligência artificial, que hoje em dia navega na internet para você, e com o YouTube, onde as pessoas comentam nos vídeos, meu, dá para você descobrir isso. É só você fazer a lição de casa e começar por essa pergunta. Isso vai começar a determinar teu posicionamento. Outro ponto, quem você vai servir é a primeira coisa, tá? Qual categoria de mercado você vai escolher ocupar? Fala-se muito em nicho, micro nicho, talvez você já tenha ouvido isso, né? Que a gente tem ali um mercado chamado saúde. Dentro da área da saúde nós temos um nicho chamado nutrição. Dentro da nutrição a gente pode ter um subnicho chamado nutrição e emagrecimento. Dentro da nutrição e emagrecimento a gente pode ter um micro nicho chamado nutrição para emagrecimento para mulheres na menopausa. Olha como eu nichei. E isso aí já começa a indicar também quem eu vou servir. Por que você deveria escolher uma categoria de mercado? Você deveria escolher uma categoria de mercado justamente para que a sua comunicação ela seja como um tiro de sniper, não como uma metralhadora que não acerta ninguém, né? Uma metralhadora fragmentada. O que é um tiro de sniper? Quando você escolhe exatamente quem você vai servir de uma forma bem específica, quando você comunica teu negócio, teu conteúdo, teu site, tua oferta, você consegue comunicar de uma forma extremamente cirúrgica. Se alguém te chamar pelo seu nome na rua, você vai olhar. Se alguém te chamar por qualquer outro nome, você não vai olhar. Quando você faz isso, você está chamando a pessoa pelo nome, está chamando seu cliente pelo nome. Quando eu falo uma categoria de mercado, exemplo, a nutrição para mulheres com menopausa, você pode escolher até um nome para essa categoria que você quer ocupar, entendeu? É, é, Menonutrição, você cria um termo e começa a falar sobre esse termo e ocupa essa categoria, para que você possa ter uma estratégia de ser a pessoa dessa categoria, né? Chama-se Maria. A Maria é a pessoa da nutrição para a menopausa. Então você começa a ocupar esse lugar. E você vai perceber que esse lugar tem menos concorrentes. Você vai perceber que esse lugar não está tão ocupado assim. Ah, Léo, mas a Nutri que eu curto, o profissional que eu sigo, a arquiteta, ela fala pra todo mundo, ela tem milhares de seguidores, ela vende muito. Só que você tem que entender que você tá num momento da internet, do digital, que você tem todo mundo falando de tudo. Você tem, não importa o nicho, vai ter gente já falando desse nicho. Não importa o nicho. Eu desafio você a encontrar um nicho que tem zero pessoas falando. Mas dentro de um nicho você vai ter zero pessoas falando de uma categoria única. E aí você pode encontrar. Às vezes você já tem nos Estados Unidos, você pode modelar. Então o que eu quero dizer aqui pra você? Como você vai se diferenciar? É a terceira pergunta. Quem eu sirvo, qual categoria eu ocupo e como eu vou me diferenciar. E essas perguntas todas elas podem ser respondidas por uma única frase. Já vou explicar para você como. Como você vai se diferenciar? Basicamente, você vai entender que tipo de produto sua empresa pode fornecer para essa pessoa que seja diferente do que todo mundo já está oferecendo. Eu gosto muito de dar um exemplo de uma consulta. O exemplo de um médico, por exemplo. Um médico, um clínico geral, ele vai cobrar por uma consulta, sei lá, R$ 50,
R$ 100. Clínico geral, numa cidade aí normal. Clínico geral, R$ 50. Quando você é um neurocirurgião especialista em Alzheimer, a coisa já muda de figura. Porque se alguém tem Alzheimer e precisa operar a cabeça e operar o cérebro, e essa cirurgia é extremamente difícil, ela vai querer um especialista. Imagina quanto que já não vai ser só consulta. Imagina quanto você não vai ganhar por cirurgia. 5 mil a consulta, 50 mil a cirurgia. Então, quando você é bem especializado, micro especializado, você consegue se diferenciar, porque basicamente ninguém vai perguntar nem se você é um bom cirurgião. O fato de você ser um cirurgião do cérebro, especialista em Alzheimer, de mulheres, sei lá, basicamente já meio que prediz que você é bom naquilo, porque você é especialista. É, é um preconceito das pessoas. Talvez você nem seja tão bom assim. É por isso que escolher uma categoria de mercado é tão importante. Para você se diferenciar, para você conseguir comunicar muito bem, você precisa fazer basicamente 3 coisas. Você precisa responder quem você vai servir, que categoria você vai ocupar e como você se diferencia nela, ok? E aí você pode formular uma frase que vai, né, finalizar isso no final. Exemplo, eu ajudo clínicas de harmonização facial a venderem mais utilizando estratégias de crescimento de base no Instagram, vamos supor. Então eu ajudo quem? Clínicas de harmonização facial, extremamente nichado, né? Com o quê? Com estratégia de tráfego pago, especializado nessa área. E aí você cria um produto e aí uma clínica de harmonização facial, ela vai querer escolher você e não uma agência de marketing tradicional que atende todo mundo. Por quê? Porque você é especializado na dor dela. E você comunica isso o tempo todo. E ao longo do seu conteúdo, das suas propagandas, de como você atrai ela, você consegue comunicar isso de uma maneira extremamente cirúrgica. Um tiro de sniper e não igual uma metralhadora, né? Faça marketing comigo, não. Clínica de harmonização facial, você tem dificuldade, o paciente fala que tá não sei o que, você sabe, você conhece o cliente dela, você conhece a dor dela, você vai conseguir se destacar muito mais para esse tipo de negócio. Então, escolher quem você serve dentro de uma categoria e como você pode se diferenciar, ser diferente do que todo mundo está fazendo, mesmo com tanta gente na internet ou tanta gente no seu mercado, dá para você se diferenciar. Eu vou dar um exemplo. Eu construo casa para vender. Recentemente entrei nesse mercado aqui na cidade de Atibaia, onde eu resido. É um mercado muito lucrativo para quem sabe trabalhar. E aí eu comecei a perceber que a construção civil assim, um mercado bizarro. Bizarro. Se você já construiu, se você já precisou reformar, você vai perceber que é bizarro. Por quê? Porque as pessoas elas não te respondem no WhatsApp. Elas não sabem passar um orçamento. Elas não têm a mínima noção de atendimento, de marketing, de nada. Quando você entra no mercado como esse e você já percebe, pô, a falha do mercado é essa, o mercado tá falando isso, eu não concordo, a minha forma de ver é diferente, você começa a criar estratégias para se diferenciar. Dentro do mercado da construção civil, se você for uma pessoa que der uma consultoria gratuita, atender as pessoas no WhatsApp, não deixar pessoas perdidas no seu CRM ou no seu atendimento, der atenção, você já se diferencia. Se você souber explicar para a pessoa por que ela está tendo que gastar 200 mil nessa obra, você já te diferencia, porque ninguém faz isso. As pessoas te tratam como se você precisasse delas, e não é ela que está querendo vender para você, entendeu? É bizarro. Construção civil é bizarro. É um mercado. E então eu acredito que mesmo em mercados saturados, e principalmente nos mercados saturados, porque quanto mais. Por que o mercado fica saturado? Porque existe muita demanda, muita gente querendo resolver aquele problema. Aí muita gente começa a entrar nesse mercado. Aí muita gente começa a entrar nesse mercado, o que acontece? Você começa a cair a qualidade do atendimento, você começa a cair a qualidade dos produtos, o mercado se canibaliza. Quando você aprende a se diferenciar, eu dei uma consultoria para um corretor de imóveis e basicamente o que eu falei para ele era qual que é a dor do seu mercado? O que, que todo mundo reclama? Todo mundo reclama que os corretores não dão atenção, todo mundo reclama, as pessoas elas conversam com 50, 60 corretores para comprar um imóvel, tudo diferente. Por quê? Porque não teve um corretor que conseguiu penetrar na mente daquela pessoa e se tornar memorável para que ela siga só com ele. Ele se estabeleceu como um consultor, alguém que gera valor e não como mais um corretor. Eu falei, por que você não leva na primeira visita um bombom para essa pessoa? Se ela for mulher, se for homem, uma outra coisa, talvez, ou um chocolate com bilhete falando, ó, nossa imobiliária, ela se preocupa com você, se você quiser encontrar qualquer imóvel, a gente busca para você. Meu, ninguém faz isso. Cara, quanto custa um bombom? É R$ 1, entendeu? Então, é muito simples você parar e pensar, mano, como eu sou diferente de todo mundo. O problema é que as pessoas não estão comprometidas com isso. Então, se você parar
e pensar nisso, você responder essas 3 perguntas, você vai se posicionar no seu mercado de uma maneira completamente diferente, eu creio nisso. Eu creio também que se você for bom no que você faz, Deus vai abençoar a tua empresa e vai te prosperar. Então eu quero que Deus te abençoe. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e me deixa saber se você gostou, se fez sentido para você, tá bom? Até a próxima.